Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou Renato de Preso, trago para vocês hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá. Continuamos tratando das letras hebraicas, as letras que o Eterno utiliza para escrever a sua Torá, para nos trazer os seus ensinamentos, para que possamos entender cada dia um pouquinho mais desses maravilhosos ensinamentos e aplicá-los em nossa vida. Então, cada uma dessas letras traz um significado muito grande para nós e é importante que você conheça o alfabeto, né, o alfabeto hebraico, para poder aprofundar os seus conhecimentos, para entender o que está por trás de cada palavra. Né? Cada vez que a gente estuda, a gente vê uma nuance um pouquinho diferente, a gente vê mais significados, a gente vê mais ensinamentos que chegam aos nossos olhos. Então, o Aleph Beit ele nos traz todo esse significado, porque foi com essas letras que o Eterno escreveu a Torá, foi com essas letras que ele nos trouxe os seus ensinamentos. Né? E é conhecendo cada letra que você vai poder aprender um pouquinho mais. Né? Cada dia que você estudar, né? Cada dia que você meditar em cima das letras, em cima das palavras da Torá, você vai descobrir coisas novas. A gente, quando prepara um shiur aqui de 1 hora, 2 horas, a gente passa muitas horas preparando, pesquisando material, estudando, né, lendo outras fontes para poder formar um conteúdo para passar para vocês, e muitas vezes a gente se espanta com tanta coisa nova que descobre nesses estudos, nessa preparação, né, que sempre nós que já vimos um trecho da Torá várias vezes, acabamos descobrindo significados que antes não tinham parecido para nós. Por isso que a Torá deve ser estudada repetidamente, todo ano, né, para que você vá aprofundando o seu conhecimento, para que você vá descobrindo esses ensinamentos que estão em níveis mais profundos, né, que não estão no pechat, que não estão superficiais, mas que são ensinamentos importantes. Na hora que você estiver preparado, você vai descobri-los, né, e você então vai descobrir, às vezes estudando um livro de Devarim, você vai descobrir o significado de alguma coisa que você leu em Bereshit e vice-versa. Né? Então, a Torá ela é completa, ela é perfeita, né? Ela traz todos os ensinamentos que você precisa para ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida de realizações. Então, rapa o teu coração para que o Eterno fale diretamente a você esses ensinamentos, os ensinamentos que ele nos traz nesse estudo, do Aleph Beit. Né? Nós não vamos aqui estudar a gramática, né? Nós não vamos aqui estudar a formação das palavras, como se faz no futuro, como conjuga algum verbo. Não, não é isso aí. A gente tem aqui no canal uma playlist para você estudar, né? E a gente tem um momento do hebraico onde você aprende o idioma hebraico com o texto da Torá, ou agora, como nós estamos vendo agora nos Ketuvim Netzerim, nós estamos vendo as parábolas de Yeshua. Então você vai aprender ali. Aqui eu trago para você mais um significado um pouco mais profundo de cada letra isolada, às vezes com uma ou com outra. A gente vai ver que essas letras, a sua forma, o seu som, ele traz significados muito importantes. E hoje nós vamos tratar da letra Yud, né? A 10ª letra. A letra Yud, ela tem muitas características. Todas as letras são importantes, todas as letras emanam energia do Eterno para nós. Cada letra tem um significado, cada letra você já está vendo aí, já estamos na 10ª letra, você já viu que nas 9 anteriores cada uma tem alguma característica que sobressai. E a letra Yud, ela tem todas as características. Né? Se você não tiver tempo de meditar nas outras letras, nas outras 21, medite nessa letra, porque essa letra aqui, ela traz muito significado, como nós veremos. Não veremos muito, porque nosso tempo é curto, mas
você certamente vai poder depois, com um pouquinho que você olhar aqui, com um pouquinho que você aprender aqui, você vai meditar e vai descobrir mais e mais significado dessa letra. E o importante é isso, né? Não é ficar preso aí ao que eu estou falando, né? Porque eu também sou um estudante, eu estou aprendendo muita coisa aqui que eu falo, e eu estou aprendendo ainda, não sei completamente, não sei em profundidade, ninguém conhece a Torá em tamanha profundidade, né? Que não precise estudar mais, que não precise meditar mais sobre ela. Mas a cada vez você vai aprender mais e mais. Por exemplo, essa letra Yud, né, é uma letra que tem uma forma de uma lágrima, né, um pingo, uma gota. E, na verdade, também essa forma é a forma de uma gota de sêmen. Né, o sêmen que é o elemento nos seres vivos, seja vegetal, animal ou humano, né, que carrega as características genéticas, né, que transfere a característica genética para a sua prole, para a sua descendência. Então, o Yud tem essa forma. Nós podemos dizer que ele também tem a forma de uma gota de sêmen do Eterno que insemina a nossa alma, que nos traz, né, o crescimento, que nos traz o desenvolvimento, que nos permite caminhar e sermos iguais a Ele, como Ele disse, né, você fez o homem à imagem e semelhança do Eterno. É justamente esse sêmen que Ele insuflou na nossa narina, essa alma vivente que entrou em nós e que nos ajuda a desenvolver e sermos iguais ao Eterno. Então, essa gota, ela tem muitos significados, né? Então, essa gota, no nível humano, representa o sêmen mesmo que leva a reprodução da nossa espécie, o homem com a mulher, o cachorro com a cadela. Então, todos os animais, dentro da sua espécie, eles se multiplicam através da transmissão desse sêmen do macho para a fêmea, né? E as plantas também têm o sêmen, a semente, né, que vem da palavra Shem, todos eles vêm da palavra Shem, né? Shem, que também é o nome, né? Hashem, o nome do Eterno, Shem, é esse nome, essa semente. Então, essa letra tem muitos significados. Agora, é muito interessante essa letra, porque ela deu origem à letra iota do grego, né? E a letra Y ou letra I do alfabeto latino, que também são as letras mínimas, né? São as menores letras de cada alfabeto, são as letras que ocupam menos espaço, têm uma dimensão muito reduzida, né? Então a Yud é uma letra muito reduzida. A Yud, ela trouxe as letras iota e a letra Y e a letra I, né, que são letras muito simples, muito pequenas, muito singelas, né, mas que têm um papel muito importante na grafia, no vocabulário, na comunicação em cada um desses idiomas. E se você lembrar, quando a gente falou sobre o rolo da Torá, né, você lembra que num pergaminho desse são feitos alguns sulcos, né, com estilete, é feito um sulco, né, é feito um sulco aqui, né, um sulco mais acima, para o quê? Para que as letras ficassem penduradas, para que as letras fossem escritas de forma alinhada, né, porque a letra não ultrapassa para cima. É diferente da língua portuguesa, quando a linha é embaixo, né? Na língua portuguesa, a linha é embaixo, mas no hebraico a linha é em cima. Claro que isso aqui não é uma linha, né, traçada com tinta, é apenas uma marca que é feita no pergaminho, né, um amassadinho que depois se desfaz com enrolar e desenrolar e volta ao normal, e aí você não vê isso. A única letra que fica para cima é a letra lâmide, que nós veremos ainda mais à frente. E a outra letra que tem um significado muito especial é justamente essa letra Yud, né? Por quê? Porque se você perceber aqui, ó, todas as letras têm uma mesma altura, elas são escritas mais ou menos
na mesma altura, diferente aqui a lâmina que passa um pouquinho para cima, é a única que passa para cima, e nós temos a letra Iud, que ela é menos da metade aqui das outras letras, é uma letra que fica realmente pendurada, né? Se você passar uma linha aqui embaixo, né, você vai ver que ela não chega nessa linha de baixo, ou seja, ela é uma letra única nesse sentido, é uma letra que se identifica com a unidade, com a primeira letra, com o Aleph. Né? Por quê? Porque é uma letra única, é uma letra que é diferente de todas as outras. Né? Então, esse Yud, por isso, ele já traz uma característica muito, muito interessante. E nós vimos, já estudamos isso, né? Eu falei para vocês que a letra Yud, ela é a que mais aparece na Torá. 10,34% de todas as 304.825 letras. Então, dá aí mais ou menos 31.500 letras, um pouquinho mais. Né? Então, é muita letra Yud. Né? É a que mais aparece, mas eu diria para você que ela aparece, na verdade, 100% da Torá é escrita com a letra Yud. Né? Como assim? Né? Como ela é escrita com a letra Yud? Se você perceber, por exemplo, se você perceber aqui o Aleph, né? Nós temos uma Yud aqui e uma Yud aqui. Né? O Bet, o Gimel, o Dalet, todos eles, todas as letras começam com uma letra Yud. Né? Ela inicia com a letra Yud. Todas as letras iniciam com a letra Yud. Ou seja, para você escrever no papel, você tem que encostar a caneta e fazer um primeiro ponto. Para você desenhar, você tem que colocar o lápis no papel e fazer o primeiro ponto. Né? Toda a linha, toda a letra, tudo que a gente consegue colocar no papel parte de um ponto. Assim é também o Aleph Bet. Né? Hoje a gente fala em pixel, né? O menor ponto num monitor, numa tela, em qualquer coisa, né? É o menor pixel, é o menor ponto que se pode iniciar qualquer coisa. Então, esse ponto de partida no Aleph Bet é a letra Yud, é dele que nasce todo o restante. Por isso que ele é associado com o Shemen, né? O Semen, conforme foi traduzido, né? Se eliminou o H do Shin e se tornou tudo S, né? Tudo sim. Então, se eliminou esse som de X, né? Esse som de SH, e depois introduziram o X. Mas, na verdade, essa diferença do SH é muito importante e a gente perdeu isso nas traduções. Né? Então, é interessante você notar que essa letra Yud, ela tem algumas características importantes. Né? Lá no aprendizado do hebraico, você vê que quando essa letra aqui aparece no final de uma palavra, e você está dizendo que num verbo, por exemplo, esse verbo vai para o futuro. Né? Então, ele está representando o futuro. Mas numa palavra, por exemplo, avi, né? Avi é pai, avi, meu pai. Então, ele também te dá a posse. Né? Ele te traz a posse, o pronome possessivo. Então, você tem a posse, meu pai, avi. Né? Então, aqui você já está vendo que essa letra ela pode fazer com que você manipule o futuro, mas manipule não no sentido da ficção científica, de você ir lá na frente e mudar alguma coisa, não. Você, a partir de agora, você pode começar a preparar um novo futuro, a partir de agora você pode alterar alguma coisa que vai ocorrer lá na frente. Né? Então, quando você lê no hebraico, quando você começa a se aprofundar no hebraico, começa a perceber esse significado mais profundo das letras, você vai, então, conseguindo maior dimensão no seu aprendizado. Né? Então, é muito importante você associar as letras com o teu dia a dia. Né? Então, o ponto geométrico, aquele ponto, né, que a gente começa a desenhar que não tem forma, não tem tamanho, não tem dimensão nenhuma, mas é aquele primeiro ponto onde você vai desenhar, fazer
um projeto arquitetônico, ou vai desenhar uma figura, ou vai escrever uma carta, ou vai escrever um livro, né? Você sempre tem que colocar esse primeiro ponto, né? Então, tudo vem de uma criação mental. Na sua mente você elabora esse projeto, elabora isso que você está querendo criar, mas no momento que você passa para fora, né, no momento que você comunica, você tem que partir desse ponto, que é justamente a Torá. Né? A Torá foi elaborada pelo Eterno e ele colocou ela no papel para nós, para que a gente pudesse aprender. Ele colocou a partir dessa letra Yud, que está presente, então, em todas as letras. Né? Todas as letras, elas trazem a letra Yud, né, dentro delas. Todas as letras começam com uma Yud. E se você lembrar lá da letra Aleph, quando a gente estudou a letra Aleph, né, a letra Aleph ela poderia ser escrita como, como, como uma letra, como uma letra Vav, né? Ela é uma letra Vav com Yud para cá e um Yud para cá, né? Mas esse Vav ele pode estar separando um Yud de uma letra Dalet invertida. Né? Você vê que o Yud de baixo ele é um pouco diferente do Yud de cima. Então, você pode dizer que esse Yud aqui ele é uma Dalet invertida. Né? O que significa essa Dalet invertida? Então, se você olhar aqui, ó, se você olhar essas três letras que formam o Aleph, você vai ter aqui Yud, Vav, Dalet, né? Que tem a gemátria 6, 10, 4, gemátria 20, que é justamente Yud, Vav, Dalet, né? Que é a letra Yud, o milui da letra Yud, que é a letra Yud por extenso. Então aqui você tem a letra Yud associada com a letra Aleph, ou seja, o 1 e o 10 representando a mesma coisa, né? Você tem a mesma dimensão do Eterno aqui. Então, Yud, Vav, Dalet tem a gemátria 20, né? 20 em hebraico nós falamos Esrim, né? Esrim é a palavra 20. Né? E se você pegar aqui essa palavra Esrim, ela tem 40, 50, 250, 550, 620. Né? Que 620 é a palavra Keter, coroa. Né? 200, 400, 620, 620. 620 são justamente a série de Devarim, né? As 620 letras que estão compondo as duas tábuas com as 10 maravilhosas palavras, né? Os 10 mandamentos, como são conhecidos também, né? 10 mandamentos. E dessas 620, a gente tem que 7 já são repetidas, 7 já haviam sido dadas a Noah. Então nós temos 613 mitzvot. Então 620 soma 8, a gemátria do tetragrama. E 613 soma 10, né, que é justamente o valor da Yud. Então nós saímos da Yud e chegamos aqui na letra Keter, a coroa, ou seja, o reino, né, o reino do Eterno, que está presente nessa letra. Então essa letra representa os 620 mitzvot do Eterno, ou as 613 mitzvot do Eterno, que soma aí o valor 10. Então, nós vemos aí que o 10 está presente aqui, né? E o 20 está presente. Então nós temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, formando 20, nossos dois extremos. Né? Se eu levantar a mão aqui, e o pé são os dois extremos, mostrando que a Yud, né, está dentro de nós. Nós somos uma representação física da letra Yud. Né? Então, essa letra é aquela que
não se apoia no solo, ela está no ar, ou seja, nós somos um único animal que pensa, né, que tem a cabeça acima, né, que tem a cabeça conectada a algo superior, a algo que vem de cima, que vem do eterno. Então, dessa maneira, a gente pode ver essa dimensão da letra Yud. Então, podemos desenhar a Yud dessa forma. Yud, Vav, Dalet. Então, dessa forma aqui, é fácil de você ver aqui um ponto. Né? Se você imaginar como essa letra sem dimensão, é um ponto. E aqui você tem no Vav uma linha. E você tem no Dalet o quê? Duas linhas que se cruzam formam um plano. Então, todo o nosso mundo, né, todo mundo que a gente observa, apesar de vivermos no mundo tridimensional, a gente representa, na maioria das vezes, num plano. Né? A gente representa tudo no plano. Ou seja, todo desenho a gente joga no plano, toda figura a gente joga no plano, apesar de colocar um plano em cima do outro, e você pode criar uma imagem tridimensional, mas tudo que a gente quisesse representar no nosso mundo, a gente pode representar no plano para identificar tudo que está à nossa volta. Né? Então, a Yud está contemplando aqui o espaço, né? O espaço que está à nossa volta, o ponto, a linha e o plano. E aí também a gente conecta esses três sinais com o tempo. Né? Então, como a gente associa isso com o tempo? Pela letra Yud. A letra Yud é aquela que inicia o nome do Eterno, né? Que inicia um tetragrama sagrado. Então, se você lembrar que o Yud vale 10, a Vav vale 6 e o Dalet vale 4, você está aqui somando 10 e 10, ou seja, você tem um Yud aqui e um Yud aqui embaixo. Então você tem dois Yud, a letra Yud representando duas letras Yud, ou seja, ela está se multiplicando. E o que é Yud? Yud, né? O Yud, ele representa muitas coisas dentro da Torá. E uma delas é justamente o nome do Eterno, né? O nome do Eterno Yud-Ke Vav-Ke, que também pode ser Yud-Ke, né? Você pode representar dessa forma o Hashem, por exemplo, o nome sagrado, ou Yah. E se você já percebeu no seu Sidur ou em alguns textos escritos em hebraico, toda vez que aparece o tetragrama é grafado somente Yud e Yud. Por que isso? Né? Isso veio de um momento em que a gente não costuma escrever o nome do Eterno, a gente não costuma falar o nome do Eterno, mas aí para fazer algum texto eles colocavam Yud, Vav, Yud. Por que Yud, Vav, Yud? Porque Yud vale 10 e o Vav vale 6. Então você tem 10, 6, 10, 26, que é a gemátria do nome do Eterno. E aí passou-se a tirar o Vav e só colocar Yud e Yud, né? Representando aqui também o Yehudim, né, o judeu, porque quando um judeu está próximo do outro, ou seja, quando um ajuda o seu próximo, quando ele faz para o seu próximo o que ele gostaria que fizesse para ele mesmo, ele está aqui atingindo a perfeição, ele está atingindo o Shalom. Né? Então, como dizia o Rabi Simha Bunen, conhecido como Yehudi, justamente porque ele falava muito essa frase, né? Todo dia eu acordo pagão e devo me tornar um judeu, ou seja, todo dia ele acorda com muitos erros, com muitas transgressões, e ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que se limpar, ele tem que guardar a Torá, praticar a Torá diariamente. Né? Então é isso que a gente deve fazer todo dia, né? Todo dia praticar a Torá para, durante o dia, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa digna de receber a luz, o Shalom do Eterno. Né? Então, o que a gente tem o Yud em várias palavras, por exemplo, Israel, Yehudá, Yeshua, né? Yehudá, que é o povo judeu, a casa de Yehudá, que deu origem
ao povo judeu que existe até hoje, a única casa conhecida, a única tribo que permanece até hoje é a tribo Yehudá. E essa tribo de Yehudá, a tribo o povo de Israel, é representado por uma Yud. Por quê? Porque é um povo pequeno, né, insignificante, mas que tem uma dimensão que ultrapassa, né, qualquer dimensão. É um povo sofrido, é um povo massacrado, é um povo pequeno, mas que resiste bravamente, assim como a Yud é uma letra pequena, insignificante, que está pendurada, mas é uma letra que está presente em toda a Torá. E o nome Yeshua, né, que é o Salvador, que é aquele que traz a salvação. E se você lembrar da Birkat Kohanim, a Birkat Kohanim começa sempre com são três frases, três linhas, né? E cada linha tem duas palavras começadas com Yud, né? Ivarechecha Adonai, Yair Adonai, Issa Adonai, todas elas começando com a letra Yud, né? E aqui o nome do Eterno começando com a letra Yud. Então você vê a importância dessa bênção, né? Essa bênção que toda semana no Shabat a gente recita ela 3 vezes pelo menos, né? Atraindo bênçãos para todos aqueles que estão no caminho de Teshuvah. Então essa Yud aqui representa toda essa bênção, né? E agora, se a gente pensar no na criação do mundo, seja a criação apresentada na Torá, seja a criação conforme os cientistas descrevem, né? Porque as duas são a mesma coisa, as duas são. Você precisa conhecer, aprofundar o conhecimento das duas para você ver que são a mesma coisa. A gente está falando aqui que todo mundo foi criado a partir de um ponto, né? A Torá, a criação da Torá trazida pela letra Yud, e nós vemos aqui o nosso universo sendo criado a partir de um ponto inicial, um Big Bang, né? Como as teorias científicas demonstram até hoje, né? E há discussão, há sempre uma discussão, mas a ideia que mais prevalece é essa. Se não for essa, vai ser certamente uma outra que tem essa característica de origem, né? Então, você vê que foi um ponto mínimo para um universo tão gigantesco, tão grande, né? Então, esse ponto é o que nós temos no nosso dia a dia, né? Tudo o que existe na nossa volta é constituído de átomos, que são partículas, né? Infinitesimais, que são únicas, que trazem as características do seu elemento. Então, cada uma delas também formada aí por elétrons e prótons, que são partículas únicas, simples, né? Partículas como uma iude, que não se pega a nada, estão flutuando no espaço e, ao mesmo tempo, produz todo esse universo que a gente tem à nossa volta, né? Então, é um ponto insignificante, indestrutível, né? E que traz muita contribuição para o mundo, que é o mundo que está à nossa volta, né? E a gente vê a associação desse ponto tão insignificante com essa palavra aqui, ó, palavra anavá, ou seja, a humildade. Por quê? Porque é um ponto simples, singelo, menor de todos, é a menor letra do alfabeto, é a menor letra do alfabeto latino, a menor letra do alfabeto grego, né? E é uma letra que está presente em toda a criação, que está presente em tudo o que existe à nossa volta. Então, isso simplesmente para mostrar a humildade que a Torá nos traz, né? A Torá é um exemplo de humildade. E nós vimos que todos os patriarcas, né, eles eram simples, eles eram pessoas comuns, umas pessoas insignificantes até, né? E todos eles tinham essa humildade, eles eram insignificantes, tinham humildade, mas ao mesmo tempo tinham muito amor, tinham confiança no Eterno. Então, todos eles
simples, humildes, mas que tinham sobre eles um Shalom do Eterno que vinha em grande profusão, né? Justamente pela sua navá, pela sua humildade. E o universo só se mantém graças a essa humildade, né? Se você pensar no mundo material, por exemplo, o universo, praticamente 90% do universo são átomos de hidrogênio, o átomo mais simples, né? Mais insignificante que existe, mas é o que alimenta as estrelas, é o que produz energia das estrelas, a luminosidade que está em todo o universo. Vem de partículas simples como a letra Yud, que está presente em toda a Torá e que nos traz tantos e tantos ensinamentos. Então, essa essa planta aqui, por exemplo, é uma planta muito associada com o estudo da Torá. Por quê? Porque ela é uma figueira, né? A figueira, ela representa o estudo da Torá. Ela representa a pessoa que senta à sua sombra e vai estudar a Torá, né? E essa figueira aqui, frondosa, né? Uma árvore que dura muito tempo, uma árvore grande, ela dá um fruto pequenininho, né? Um fruto pequeno. E esse fruto, então, tem ainda uma semente que é menor ainda, né? E essa semente aqui, cada uma dessa aqui deve ter milhares de sementes, mas cada uma dessa aqui vai gerar uma planta frondosa dessa maneira, né? Algo que a gente não consegue entender, né? Como que uma sementinha minúscula de figueira vai gerar outra figueira, não vai gerar uma jabuticabeira, não vai gerar uma jaque, um pé de jaca, não vai gerar outra coisa a não ser um pé de figo, né? Então é muito interessante essa característica que o Eterno colocou nessa Iude, nessa semente, nesse Shem, né? E sem Shem é justamente o nome do Eterno, que insemina todo o universo, né? Que insemina todos os seres vivos, né? Tudo vem desse Shemen, dessa semente do Eterno que é colocada em cada ser vivo, né? E que se reproduz segundo a sua espécie, como a gente vê no livro de Bereshit. E a letra Yud, ela é representada pelo número 10, né? O número 10 é a Yud. Ele tem esse valor 10, ou seja, nós passamos do 9 das unidades e agora vamos para as dezenas, para uma nova dimensão, né? E o 1 é representado pelo Aleph, mas nós já vimos que o Aleph também representa a Yud. Então, se você retirar esse zero aqui, né, se você fizer a gemátria reduzida aqui, vai sobrar 1. Então, Yud e Aleph representam o mesmo número. Não em natureza, mas em grau, ou seja, você tem o 10 como sendo um grau acima, uma dimensão acima, né, uma sequência de números acima. Então, nós temos aqui a base 10, que é a base de números que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Desde que o ser humano começou a pensar, ele percebeu o número 10, né, pelos 10 dedos da mão, é mais fácil você contar o número 10, né? E esse número 10, ele é muito significativo, né? Então, e nós usamos eles desde sempre, mas qualquer número você poderia estabelecer como qualquer número, né? O número 12, por exemplo, né? Muitas vezes a gente comprava dúzia de laranja, dúzia de banana, agora a gente compra por quilo, mas tinha uma época que era dúzia, né? Você tem também na informática a base hexadecimal, número 16, você tem também o binário, que é a base 2, então os números são sempre representados como uma base. O que é essa base? Então vamos pegar aqui o número 10, né? A base é esse 10 aqui, ó. Então, se você quiser escrever um número qualquer nessa base, você começa com 10 elevado a 0, é 1, 10 elevado a 1, que é 10, 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, dá 100, né? Então, aqui você tem a unidade, a dezena, a centena, o milhar e por aí vai. Se você quiser escrever o número 10, você sabe que ele é 0 vezes 1, que é 0, e você sabe que aqui é 1 vezes 10, que é 10. Então, 10 mais 0, né?
é exatamente o número 10. E se você quiser escrever na base 2, o número 2, por exemplo, você faz a mesma coisa, só que aqui, o maior número que você pode colocar aqui é justamente 1 antes do número da base. Por quê? Porque é o último número que muda significado, como a gente viu com o 9. Então, aqui no máximo você pode colocar 1. Né? Então você tem 0 e 1, novamente o número 10. Então você tem aqui uma associação, né, do número 10 com o número 2. Então esse número 10 e o número 2 tem uma ligação muito forte. E a gente descobriu isso recentemente, nos últimos 30, 40 anos, né, quando se passou a usar muito a informática, né, os processadores de computadores, que são basicamente chave, ligado e desligado. Ligado é 1, desligado é 0, mas isso, milhões de chavezinhas funcionando de acordo com uma sequência de programação, eles permitem a corrente elétrica passar ou não passar. E aí a gente tem todo o poder dos computadores para realizar isso. Então, tudo isso depende dessa base binária do número 2. Né? Mas é interessante você notar que o mundo não foi criado com a letra Yud, né? O mundo foi criado com a letra Bet, que vale 2. Então, na verdade, o Yud está presente em toda a Torá, mas o Eterno criou um mundo na base 2, ou seja, pode ou não pode, ligado, desligado, bem e mal, né? Como nós dissemos que bem e mal andam juntos, 0 e 1 andam juntos. Né? Então, tudo isso está presente aqui na base 2, que está associado com 10. E se você lembrar do livro de Bereshit, capítulo 2, verso 7, tem uma frase muito, muito interessante que talvez você não tenha atentado para isso. Né? Eu, por exemplo, não tinha atentado para essa palavra aqui que eu ressaltei em amarelo e preto. Né? Então aqui diz o seguinte: Vaetzer Adonai Elohim et ha'adam afar min hadamah vaipar beapav nishmat haim vaihi ha'adam Hayá, le nefesh Hayá. E formou Adonai Elohim o homem, né? E do pó da terra, Afar min haaretz, do pó da terra, e soprou em seus narizes, né? Aqui é plural, em seus narizes, sopro de vida. E Adão se tornou por alma vivente. Então aqui a gente tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, essa palavra aqui, vai-tse, ela está escrita com 2 iud, e na verdade só precisa uma iud, e ela normalmente é escrita com uma iud. Mas a letra iud e a letra vav, elas são consoantes que têm sons fonéticos, né? Por exemplo, o Yud é uma letra I, então você pode escrever um Hirik, ou você pode escrever uma Yud que você tem o som de I. Você pode escrever uma Vav, ou com um pontinho. Aqui. Deixa eu ver, até aqui. Bom, não temos aqui, mas você pode escrever uma Vav para representar um O, né? E você pode representar o O só com o Rolen aqui. Né? Se tivesse uma vaga aqui, também estaríamos vendo Elohim. Só que na matemática, na aritmética, aqui muda tudo. Né? Muda tudo. Se você põe uma vaga aqui, Elohim que soma 86, somaria 92. 68. Né? 40, 70, 80... 85, 86, estava certo, 86, né? Você soma 86 aqui, se você põe uma vav, você vai para 92, que muda totalmente. Então, muitas vezes você vai ler na Torá
algumas palavras tipo essa aqui, que o Eterno colocou um Yud a mais. Esse Yud aqui não precisava, mas se não tivesse aqui, veja só a gemátria dessa palavra, 290 mais 10 mais 10 mais 6, somando 600, 316, que soma 10. Então é o 10 que a gente está falando aqui. Mas ele tem também o número 2, ele tem 2 Yud, né? 2 Yud que são associados a duas Vav, que é o mundo, né, que o homem foi criado. Como é que o homem foi criado? O homem foi criado com duas características, né, com o poder de escolher entre duas características, a inclinação para o bem, o Yetzer Tov, e a inclinação para o mal. Então, quando o Eterno soprou na narina do homem, ele já soprou a Yetzer Tov e a Yetzer Hará, ou seja, o homem tem dentro de si as duas características para ele escolher. Então, o homem não é totalmente bom e o homem não é totalmente mau. Ele tem essas duas características que foram colocadas pelo Eterno dentro de cada um de nós, justamente porque esse mundo é binário e você tem que escolher o que você quer. Né? Você é uma alma vivente, você pode escolher exatamente aquilo que você quer. Deixa eu ver o horário aqui. Temos tempo. Então, aqui, né, a gente já verifica essa importância da letra Yud, a importância da letra Yud dentro da nossa criação. E quando a gente fala em criação, logicamente, a gente lembra de Bereshit, né? Bereshit, para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, né? Então, o Eterno criou um mundo com a Yud, né? Primeiro, que a Yud está em cada uma das letras. E segundo, que ele falou, ele disse 10 vezes Yehior, Vaiomer Elohim, Yehior, Vayehior. Né? Ou seja, disse o Eterno que seja luz e foi luz. Né? E ele repete isso 10 vezes. Né? Então, é interessante que nós temos 9 vezes a palavra Vaiomer Elohim. Se você lembrar que esse Vav, né, ele é um conectivo, ele é uma letra e disse, né, e disse Elohim. E disse Elohim. Então, ele começou a criação do mundo com uma Yud. Mais uma vez, ele coloca Vaiomer Lahem Elohim. Né? Uma vez ele coloca um Lahem aqui no meio, né? Que muitas vezes passa desapercebido por nós, essa frase aqui. E essa frase acontece justamente no sexto dia. Né? No sexto dia, no verso 27 de Bereshit, capítulo 1, nós temos que o Eterno criou o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. O criou, macho e fêmea os criou, ou seja, com os dois sexos, né? Com as duas características, né? Para poder procriar, para poder haver desenvolvimento a partir do sêmen. Se fosse só homem, não tinha procriação, se fosse só mulher, não tinha procriação. Mas aqui, no verso 28, ele coloca essa frase aqui. Então, depois de todo o mundo criado, tudo foi feito da maneira que o Eterno queria, e ele disse que era bom. No verso 28, ele diz aqui, multipliquem-se e encham a terra, frutifiquem e encham a terra. Né? Sujeite-a e domine-a. Domine sobre os peixes, as aves e os animais que se movem sobre a terra. Ou seja, aqui é a orientação que ele dá ao top, né, a sua criação top, ao homem, ao ser humano. Mas ele diz aqui, ó, Vaiomer Lahem. Então o Eterno falou para eles, para o homem e para a mulher. Né? Então muitas vezes a gente acha que ele falou só para Adam como sexo masculino, mas é Adam como ser humano masculino, feminino, né? Ou seja, o homem e a sua
a sua ajudadora, como nós vamos ver no capítulo 2 de Bereshit. Então, o Eterno faz essa distinção aqui, muitas vezes a gente lê correndo e a gente não percebe isso, né? Mas tem um arrim aqui. E por último, ele fala um desses 9, Vaiomer Elohim aqui, ele fala justamente sobre a alimentação do homem, né? Capítulo 1, verso 29, o Eterno diz o que o homem deve comer, e no verso 30 ele diz o que os animais devem comer. Então aqui ele fecha essa criação. Então aqui, na verdade, né, é uma forma que ele estabelece para o homem dominar sobre tudo, né? Dominar sobre tudo. E aqui ele diz sobre toda a criação, como foi feita toda a criação, e qual deve ser a alimentação dos seres vivos, né? E aí, se você pegar aqui essa frase, Vaiomer Elohim, né, você vai ver que no primeiro dia ele falou uma vez, no segundo dia ele falou uma vez, no terceiro, no quarto, no sexto dia ele falou 3 vezes, né? Se você multiplicar um pelo outro aqui, você tem aqui 1 mais 2, 3, mais 6, 9, 13, 18 com 18, 36. Naquela época, né, a Torá não era dividida em capítulos, nem em versos, isso foi feito na Idade Média. Né? Então, não existia isso ainda, mas na Idade Média, quando se fez a divisão, se fez em cima daquela primeira divisão de Esdra, né, quando ele criou as porções, e se você pegar os capítulos na porção Bereshit, a primeira porção da Torá, você tem 5 capítulos e 146 versos. Então, somado com esses 36 aqui, você tem o valor 187, que é o número de capítulos de todos os 5 livros da Torá. Né? Então, é muito interessante que quando o Eterno criou o mundo, né, a Torá já estava pronta, a Torá já estava com todos os seus capítulos bem definidos, bem estabelecidos. Né? Isso só nos foi dado aos poucos, né, para que a gente não tivesse esse susto, né, logo de início, para que a gente pudesse ir aprendendo pouco a pouco tudo o que ele nos deixou. Né. E se você olhar a Torá, também nós vamos ver agora, nós estamos estudando o livro de Shemot, nós vamos ver as 10 pragas para o Egito e 10 maravilhas para o povo Erodim, que são as 10 pragas que vão garantir a saída de Mitzrayim, né? Sendo que a última praga, a morte dos primogênitos, Macat Behorot, né? A Macat Behorot justamente representando aqui, iniciando pela letra Men e pela letra B, formando aqui o número 42, né? Que são os 42 estágios que vão começar a partir desse ponto. E se você somar cada uma das pragas, você tem aqui a gemátria da palavra Israel, ou seja, a libertação do povo de Israel vai ser a partir dessa 10ª praga aqui, 10 pragas no Egito. E você tem também na Torá o Minyan, né? O Minyan é aquele grupo de 10 pessoas necessário para que se comece, né, se complete uma comunidade. Isso veio de quando Abraão conversa com o Eterno tentando que seja salvo da destruição a cidade de Sidom, a região de Sidom, né? Então ele vai perguntando de 50, 40, 30, então ele chega em 10. Se tiverem 10 pessoas lá, você não destrói. Aí o Eterno falou, se tiver 10, eu não destruo. Mas tinha menos de 10, e aí Sidom foi destruída, e esse número ficou, né? Ficou como um número para se ter uma comunidade, para se fechar, para se iniciar os trabalhos de uma sinagoga, você tem que ter, então, 10 pessoas. E, se você lembrar, você tem o dia 1º de Tishrei, você tem o Rosh Hashanah, né, o toque do shofar, e o primeiro dia do ano. 10 dias depois, você tem o dia das expiações, Yom Kippurim, também aqui com o número 10, valor da Yud. Você tem 10 gerações entre Adão e Noa. Podia ser 11, podia ser 9, mas são exatamente 10. E de Noa a Abraão também você tem 10, né? 10 gerações. Então tudo isso mostrando
que a Yad, a mão do Eterno, está presente em toda a criação, né? Está presente na redação da Torá, está presente no nosso dia a dia, está presente no nosso mundo. O que a gente precisa é estudar, é aprender, é praticar toda a Torá, é praticar essas palavras que vêm do Eterno, né? E que tem um significado tão profundo e tão grande. Né? Então, você lembrar que a palavra Iad, né, representa aqui 10 e 4, 14. Né? Então, aqui você tem 14. E, se você dividir a primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, você tem dois grupos de 14 letras, né? As 14 iniciais representando o mundo do Eterno, o Olam Rabá, e as 14 que são a criação do Eterno, o Olam Hazé. Então você tem dois grupos de 14, ou seja, 28, que 28 é a gemátria da palavra Koar, né? Koar, Kaf e Het, né? Formando aqui o poder. Então o poder da Yad, o poder da mão do Eterno. Né? Então a Yud é esse poder criador do Eterno, é esse poder que o Eterno colocou no mundo, é o poder que ele fez com que tudo acontecesse. Né? Então, é muito importante a gente perceber que ele coloca a letra Yud como a base disso tudo, a letra menor letra, a letra mais simples, né? Que traz tantos e tantos significados, tantos e tantos poderes. E a gente associa isso com o nosso mundo, né? Você já deve ter ouvido falar que são nos menores frascos que estão os melhores perfumes ou os piores venenos, né? Também pode ser isso. E se você, na verdade, perceber, tudo no nosso mundo, o que tem a menor capacidade é o que geralmente encerra a maior força, a maior energia, né? Se você lembrar, por exemplo, você pesquisa aí na internet e vê aí o primeiro ENIAC, né, o primeiro computador, ele ocupava uma sala aí de 3 andares, e para fazer o cálculo da área de um ciclo ele levava aí uns 2 ou 3 horas, alguns dias, não lembro mais quanto tempo levava, e hoje você tem os processadores foram reduzindo, e a capacidade de cálculo foi se tornando cada vez maior e maior e maior, e hoje você tem todos os dados toda a capacidade daquele enorme computador que não fazia nada, né, dentro de um celular que faz milhões e milhões de coisas, né, com uma capacidade muito, muito mais reduzida. Se você lembrar das comunicações de telefonia, né, usavam cabos metálicos grossos, né, cheios de fiozinho. Hoje você usa um fiozinho que é mais fino que um fio de cabelo para transmitir milhões e milhões de sinais, né, fibra ótica aí transmitindo milhões e milhões de sinais. Então, cada vez mais a gente vai se aproximando, né, a ciência, a tecnologia vai cada vez mais se aproximando do que a Torá nos apresenta, do que a Torá nos ensina. Né? Então, todo cientista, todo tecnólogo, eles deveriam aprender mais a Torá, porque isso facilitaria muito o seu entendimento da ciência, a sua produção, né? A sua produção tecnológica. Por quê? Porque vai se vendo que tudo que a gente está conseguindo, né, depois de muito, muito, muito estudo, de muita morte, de muitas necessidades que foram ultrapassadas, a gente está chegando na mesma conclusão que a Torá já nos apresenta há milhares de anos. Né? Então, a gente precisa estudar mais, né? A gente precisa estudar mais a Torá, né? E perceber as frases, o significado que está por trás de cada frase. Então, por exemplo, se o ser humano estudasse essa frase, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, ele certamente descobriria muitas e muitas soluções tecnológicas. Shalom, shalom. Agradeço a você pela sua participação, né? Agradeço a você por ter participado desse estudo da letra Yud. Na próxima semana
nós traremos a letra A, K, né? Se o Eterno assim nos permitir, nós vamos estudar mais uma letra e aprofundar mais e mais o estudo. Então não deixe de estudar, não deixe de meditar sobre as letras. Se você não entendeu alguma coisa, mande um e-mail que a gente procura esclarecer, procura responder na medida da nossa capacidade, né? E também procure estudar, porque esse estudo ele é muito mais profundo do que isso, ele tem muito mais assunto nessa letra. Cada uma da letra você poderia passar horas e horas e horas descobrindo, discutindo, vendo mais e mais relações que aparecem no estudo, né? Então, vou apresentar para vocês o nosso estudo semanal, os estudos que a gente traz aqui no canal, né? Nós temos nas terças-feiras, aos domingos, às 5 horas da tarde, o Leonel Oliveira trazendo o programa Entendes o que Lês, com respostas a muitas dúvidas dos nossos irmãos que têm dúvidas na leitura da Torá, do Tanar, dos profetas, dos escritos nazarenos, muitas dúvidas que aparecem. Ele está aqui trazendo respostas, estudos bastante aprofundados em cima do texto das escrituras. Depois nós temos o estudo da Haftará da semana, né, examinando os profetas com Marcos Aurélio, para a gente já chegar no estudo do Shabat, já com os profetas já estudados. Depois, nas segundas-feiras, a gente tem os estudos dos Ketuvim, da arte escrita, né, trazida pelo Márcio Alencar. Nas terças-feiras, às 19h30, a gente aprofunda o hebraico, o estudo do hebraico já dentro do estudo das parábolas de Yeshua. Então aí você tem um contexto não só do hebraico, não só da parábola, mas de todo o contexto histórico, social, cultural da época, para poder entender não só o hebraico, mas poder entender as parábolas de Yeshua, né? Ver a sua relação direta com os ensinamentos da Torá. Nas quartas-feiras, Oré Heinson está nos trazendo os atos dos emissários. Nas quintas-feiras, se o Eterno permitir, eu trarei o estudo da próxima letra, e no Shabat nós estudaremos a porção semanal. Todo o material, você já sabe, está aqui no QR Code, né? Então você aponta a sua câmera aqui e baixa o material, logo a gente termina a transmissão, e se a gente esquecer, você manda um e-mail dizendo, não recebi, não está aí, coloca, porque às vezes a gente esquece de colocar. Shalom, shalom. Vou deixar com vocês agora a música Pan Hayu. פעם היו שם פרחים והגן נתן עצי פרי לרוב, והיו השכפים מנשקים את החוף לטרף. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. פעם היו משיחים
והיו אנשים מורגלים לאור, והיו מלכים שיצאו אל הרחוב לטרף. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר פעם זה פעם, בשלב